Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Grevista que foi detido pela polícia do MPLA é solto e os seus colegas o tratam como herói. A Ordem dos Advogados e os sindicatos pronunciam-se sobre as irregularidades da polícia do MPLA e prometem diligências. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é basicamente isso. Como vocês sabem, estamos a acompanhar aqui a situação da greve que está acontecendo no país todo, tá entendendo? E com isso, vocês sabem que a polícia do MPLA, como gosta de dar show, simplesmente, prender algumas pessoas. Mas antes de entrar aqui na matéria, já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa os likes se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Se inscrevam, é essencial, nos ajuda muito. E o Eri é basicamente isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Grevistas detidos pela polícia do MPLA são soltos e os seus colegas os tratam como heróis. Ordem dos Advogados de Angola e os sindicatos pronunciam-se sobre as prisões arbitrárias que a polícia do MPLA cometeu no primeiro dia de greve e prometem diligências. Sim, família. Como vocês sabem, está a correr, como é que fala? Dias de greve, tanto o Simprof, os médicos, entre outros, todos aderiram a essa greve. E com isso, como vocês sabem, o sistema, mais uma vez, incomodou-se com isso. E algumas pessoas foram presas, tá entendendo? Dentro dessa situação, tá entendendo? Vamos lá assistir, já passamos aqui, mas vamos lá assistir de novo. Não ambos estão a prender os sindicalistas e queremos informar até a comunidade internacional o que se passa nesse país. Esses ditadores, todos eles sujos na cabeça. Vamos lá. Todos nós vamos presos, todos. Vamos todos presos. Vamos. Todos nós vamos presos. Olha a confusão. Todos nós vamos presos. Todos nós vamos presos. Vamos presos todos. Todos nós vamos presos. Todos nós vamos presos. Para onde? Olha a luta aqui no Hospital Geral do Bengo. Olha a luta. Todos nós vamos presos. Mima, eu nem estava a conseguir. Todos nós estamos aí presos, todos profissionais de saúde. Finalmente soltaram um colega. Soltaram o colega, finalmente. E a família, após essas prisões arbitrárias cometidas pelos policiais do MPLA a mandos de ordens superiores, que são essas pessoas que andam a estragar o país desde 75. Quem vieram a público falar sobre a situação é o secretário-geral do Simprof, a Ordem dos Advogados também fizeram uma conferência de imprensa sobre, como é que fala, essas detenções. Vamos lá colocar aqui para vocês poderem assistir, ok? Let's get it. Boa noite, estimados colegas. Chegamos ao final do primeiro dia de greve. Um primeiro dia em que todos vós deste uma resposta inequívoca e uma demonstração ao nosso governo de que estamos todos muito insatisfeitos com a situação em que nos encontramos atualmente. Amanhã será outro dia. O segundo dia de greve. Apesar das ameaças, apesar das coações e apesar das detenções, não vamos recuar. Vamos continuar a ficar em casa, porque só assim é que este governo
vai nos respeitar. Se recuarmos, o governo vai sair vantajoso. Recuar não pode fazer parte do nosso dicionário. A greve vai até sexta-feira e depois dependerá do governo fazer com que a segunda fase, prevista para 22 e 30 de abril, aconteça. Mas nós, vossos representantes, estamos disponíveis para continuar a negociar com o governo. Negociar em vosso benefício. Negociar no sentido de que a situação difícil que vivemos hoje seja, pelo menos, mitigada. Portanto, força, 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 e não liguem para quem também vai beneficiar, mas que agora quer nos ameaçar. Estamos juntos. Os advogados de Angola, também sou membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola. Comigo estão, por favor, Mirante dos Santos, Conselheiro Nacional. o Dr. Miguel tem uma particularidade, é Conselheiro Nacional e tem o exercício da atividade em Benguela. Portanto, é a dimensão nacional do Conselho. Adélia Simões, Conselheira Nacional da Ordem dos Advogados de Angola. E membro da Comissão de Direitos Humanos também, a doutora Adélia. A doutora Carlota Cabeça, Conselheira Nacional e Coordenadora da Comissão de Comunicação e Imagem da Ordem dos Advogados de Angola. é ela quem estava a interagir convosco pela manhã. A doutora Carlota vai ler o nosso apelo urgente. Eu e a doutora Adélia estamos aqui para responder as vossas perguntas. Obrigada. Quando estiverem prontos, é só sinalizar que a doutora Carlota começa a ler. Ordem dos Advogados de Angola. Apelo urgente às autoridades governamentais angolanas para a salvaguarda e proteção do direito à greve e liberdades fundamentais de sindicalistas e grevistas. Luanda, aos 21 de março de 2024. No dia 20 de março de 2024, o país despertou com uma greve convocada por diversas centrais sindicais que paralisou diversos setores e serviços a nível nacional. No entanto, ao longo da manhã, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola constatou, por meio de denúncias nas redes sociais e de intervenções públicas de diversos dirigentes sindicais e de detenção e agressão física de grevistas sindicalistas na província do Huambo e Bengo pela Polícia Nacional. A Comissão dos Direitos Humanos contactou o Conselho Provincial do Huambo, que confirma as informações, ao passo que a delegação da Ordem dos Advogados no Bengo se reserva ao direito de interagir com os diversos atores na província para apurar as informações que circulam nas redes sociais referentes ao Hospital Geral de Caxito. Diante do sucedido, a Ordem dos Advogados de Angola lembra o seguinte: Angola é signatária da Carta Universal dos Direitos do Homem, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Angola é membro da Organização Internacional do Trabalho e outras organizações internacionais. O direito à greve é parte estruturante da liberdade sindical, que é uma liberdade fundamental. Por isso, um direito humano é mecanismo de garantia para o exercício e promoção dos direitos dos trabalhadores, pois, como lembra a Organização Internacional do Trabalho, que sem liberdade sindical não há justiça social. A liberdade sindical está consagrada na Constituição da República, no artigo 50, e o direito à greve no número 1 do artigo 51, no capítulo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. O número 2 da Constituição da República de Angola,
que é a polícia ou outra entidade apenas, pode ou prender nos casos previstos na Constituição e na lei em flagrante delito ou quando munida de mandado de autoridade competente. Não há na Constituição qualquer disposição que criminalize ou legitime a detenção de cidadãos, sindicalistas ou não, grevistas ou não, no exercício pacífico, legal e legítimo de um direito fundamental. Diante do exposto, e embora a constatação dos factos não seja ainda conclusiva, a intervenção da polícia indicia um comportamento institucional arbitrário, ilegal e desproporcional. Arbitrário porque não obedeceu a nenhum critério normativo, sendo a lei a última ratio de quem governa, ilegal porque violou a lei ao deter cidadãos sem mandato e que não estavam no cometimento de algum crime, e desproporcional porque usou da força, em alguns casos até com violência, contra sindicalistas e grevistas desarmados. Agir fora da lei e do direito mina gravemente o nosso Estado democrático e de direito e acentua a impunidade, adesando a uma cultura de poder incontrolável e irresponsável, o que não é o desejado. Assim, nos termos das convenções e instrumentos internacionais de direitos humanos, da Constituição da República e das leis angolanas, a Ordem dos Advogados de Angola apela ao Comandante-Geral da Polícia Nacional, à Provedoria de Justiça e ao Procurador-Geral da República que intervenham em defesa dos cidadãos e a ordenar a libertação imediata e incondicional dos sindicalistas e grevistas detidos. Ordenar a instauração de competente inquérito para responsabilização disciplinar dos agentes e oficiais envolvidos por via da constituição de uma comissão intersectorial e independente para a promoção da competente instrução de eventuais processos, crimes e civis. Garantir a proteção e apoio das vítimas. Em conclusão, o direito à greve é crucial para milhões de mulheres e homens em todo o mundo façam valer coletivamente os seus direitos laborais, incluindo o direito à condição de trabalho justas e favoráveis e a trabalhar com dignidade, sem medo de intimidação e perseguição. A Ordem dos Advogados de Angola continuará a monitorar a situação e coloca-se à disposição dos sindicatos e das instituições do Estado para quaisquer esclarecimentos sobre a proteção e garantia dos direitos fundamentais e a aplicação dos instrumentos internos e internacionais de direitos humanos. Pela Ordem dos Advogados de Angola, Comissão dos Direitos Humanos. Tem alguma pergunta? Sim. Bom dia. Eu sou Jorge Fernandes, do Jornal do País. Pois, eu gostava de saber se, diante do ocorrido, se a Ordem já contactou a polícia e se já obtiveram qualquer contacto, né? E também qual será o próximo passo? Amanhã é o terceiro dia. Qual é o limite para que esses detidos possam estar em liberdade? Eu gostaria, para complementar, para confirmar se continuam detidos os cidadãos. Ok. Ao colega do Jornal do País, a Ilsa também da Lusa, o que nós temos a informar sobre a informação de sindicalistas ou grevistas detidos é que mantivemos ainda esta manhã contacto com os nossos colegas do Conselho Provincial do AMO, que nos confirmou que os sindicalistas detidos ontem no AMO foram soltos ontem mesmo. Hoje foram apresentados ao juiz de garantias. A nossa preocupação em relação a estes sindicalistas era de saber se então foi constituído algum tipo de processo crime. Essa é uma informação que nós ainda não conseguimos confirmar.
indicia que sim, mas precisamos de confirmar. E o nosso Conselho Provincial, como dissemos, continuamos a monitorar e os nossos conselhos provinciais também continuam a trabalhar no sentido de apurar assertivamente estas informações. Né? Sobre a interação na província do Bengo, a nossa delegação, voltando ainda à questão dos sindicalistas ou grevistas detidos, a nossa delegação ontem, infelizmente, não se encontrava no local em que eventualmente se deram os factos, portanto, não conseguiu confirmar a dimensão e na assertividade que as imagens nas redes sociais mostram, nem na medida em que os comunicados das centrais sindicais também foram saindo. Hoje, esta manhã, os nossos colegas, os nossos delegados na província estão a diligenciar no sentido de apurar efetivamente o que se passa, e só depois disto, né, combinamos fazer uma reunião ainda hoje, ao final do dia, e só depois disso é que poderemos então saber se no Bengo existem ou não ainda sindicalistas ou grevistas detidos. Nós, como disse, vamos ter essa reunião, nós esperamos até sexta-feira poder ainda emitir uma comunicação um bocadinho mais conclusiva. Neste segmento, está aqui o nosso responsável da Comissão de Acompanhamento dos Advogados, né, que fez uma sugestão muito assertiva. Nós vamos estender essa consulta aos outros conselhos provinciais para saber então qual é a situação noutras províncias, além do Huambo e Bengo, mas entendemos ser importante fazer essa comunicação já em relação ao Huambo e Bengo, porque foi lá onde os principais factos estiveram ontem e, portanto, era muito importante que nós também pudéssemos emitir aquilo que nós pensamos sobre o que aconteceu, sendo que vamos continuar a monitorar a situação em todo o país. Sobre a interação com o Ministério do Interior, nós ainda não fizemos, pensamos fazer, achamos que é parte importante do nosso trabalho, precisamos de interagir com as instituições que têm a responsabilidade no processo. Aliás, há uma convergência, na opinião de todos os conselheiros, em como abordar não já o Ministério do Interior, ou não apenas o Ministério do Interior, mas a começar pelo Comando-Geral da Polícia, não é? Porque digamos assim, os efetivos que nós mais vimos nestes vídeos e nessas informações que estão a circular são agentes da Polícia Nacional. Então, fazer esta interação também com o Comando-Geral da Polícia Nacional. Entendemos que essa interação deve ser feita no âmbito institucional. É muito importante que ela seja estabelecida também para manter, digamos assim, o ritmo pedagógico da nossa interação com outras instituições do Estado. A Ordem é, de facto, uma instituição com credibilidade ao nível nacional e internacional e, portanto, essas relações têm que ser mantidas a este nível e hão de ser. Entendemos, por isso, que é importante termos um plano complementar, não fazer apenas essa comunicação. Queremos ser, não só mais atuantes, mas queremos ser efetivos, não queremos que a nossa intervenção se limite a fazer comunicados. E então, parte desse plano complementar vai exigir, de facto, interagir com várias instituições. Mas, como vocês devem saber, aqui será também no respeito da dinâmica das outras instituições, mas, da nossa parte, queremos confirmar que vamos fazer essa aproximação, vamos trabalhar com as instituições num sentido positivo, progressivo, pedagógico também, e até preventivo, eu diria, né? Mais greves existirão e o ideal era que das próximas, não é, todas as instituições de direito soubessem efetivamente o que é que devem fazer nestas circunstâncias, quando no limite é respeitar o exercício dos direitos pelos cidadãos e mais nada. Portanto, é isso. Não sei se há uma Abelardo Benjamin, Rádio Despertar. Eu gostaria de saber, primeiro, se a Ordem tem advogados a acompanhar esses sindicalistas que foram detidos e se há uma intenção por parte da Ordem de abrir um processo contra a Polícia Nacional ou contra os agentes, uma vez que os sindicalistas estavam em pleno gozo dos seus direitos. Isso. Advogados mandatados pela Ordem, não. A Ordem não mandatou nenhum advogado para acompanhar eventualmente essas centrais sindicais. Não há ainda esse passo. Como disse, nós temos um plano complementar, mas isso começa por ouvirmos os nossos colegas ao nível dos conselhos provinciais, que é lá onde os factos estão. Isso implica que os colegas também interajam com as centrais sindicais. Isso implica também que as centrais sindicais manifestem o interesse de querer essa colaboração, não é? A Ordem tem essa prerrogativa pela lei de se constituir assistentes em processos de natureza pública, processos que defendam direitos e liberdades fundamentais, interesses difusos, não é? O bem coletivo.
Portanto, isso é uma prerrogativa que a lei atribui à Ordem. A Ordem não se vai eximir se houver uma solicitação nesse sentido de apoiar, portanto, os sindicatos nessa tarefa. Eu penso que aqui é um ponto assente e comum, que a Ordem está pronta para fazer o seu trabalho, né? Isso nem se coloca em questão. Está na lei, a Ordem deve fazer, e se houver uma solicitação, certamente que o Conselho Nacional vai reunir e deliberar num sentido que a lei orienta. Penso que foi só essa pergunta. A outra questão é se a Ordem pensa em tentar um processo contra a polícia, contra os agentes que tiveram essa prática. Eu acho que ficou mais ou menos esclarecido, mas a Ordem partir para qualquer tipo de ação judicial implica uma reunião do Conselho Nacional e uma deliberação nesse sentido. E como disse, essa reflexão ainda não foi feita. Disse que a Ordem está a apurar se há um processo crime. Nós gostávamos de perceber se a Ordem tem ideia de qual foi a causa da detenção destas pessoas. Absolutamente não, Nilsa. É isso que os colegas estão a tentar perceber, porque alguém ser detido e depois ser presente a um juiz de garantias implica que há indicia que está a ser instruído um processo de crime. O juiz de garantias é o juiz que decide sobre as medidas de coação privativas de liberdade. E só se decide sobre as medidas de coação privativas de liberdade se nós estamos a ser investigados pela prática de algum crime. Então é isso que nós queremos tentar entender. O que é que se passou, se as pessoas em casa estão a ser indiciadas pela prática de algum crime e qual é o crime. Ainda não temos esta confirmação e, portanto, não avançamos mais nada para isso. Bem, em outras fases da greve, como é que a Ordem se prepara ou está preparada para eventuais situações iguais a estas? Bem, da nossa parte, o que nós devemos ter muito afinado é o processo de monitoria destes processos sociais, como sabe, né? A Ordem não é parte da greve, mas sendo uma organização fundamental para a manutenção do Estado de Direito, tendo várias comissões, entre elas uma Comissão de Direitos Humanos, para nós faz parte do trabalho a Ordem monitorar esses processos e poder oferecer, como dissemos na parte final da nota, toda a ajuda técnica e institucional possível às partes. Mas recordamos aqui sempre no sentido de garantir aqueles que são os valores e os pilares fundamentais do Estado de Direito. Isso significa, não é, cooperar com as instituições do Estado, cooperar com as organizações sindicais e cooperar com os cidadãos em defesa destes valores fundamentais. Uma última questão, por favor. Zacarias Congo, da Rádio MFM. Têm sido situações recorrentes, pelo menos é o que dizem as centrais sindicais, em relação às retenções ou detenções de sindicalistas grevistas, e vocês aqui no seu apelo urgente dizem ou apelam para a responsabilização dos agentes envolvidos em caso de houver aqui alguma irregularidade. Mas um outro ponto que fica por se responder tem a ver propriamente com como ficam esses sindicalistas, grevistas, que foram expostos, muitos deles, que viram os seus direitos violados, do ponto de vista da assistência e se calhar até de alguma indemnização. Não sei se este seria o termo correto. Qual é a vossa posição em relação a estes dois aspectos? Bem, nós só podemos comentar nos termos gerais do direito, não é? Qualquer processo de responsabilização implica várias medidas. Pode implicar a responsabilização disciplinar, por isso, pode implicar a responsabilidade criminal, se se verificar que algum crime foi cometido no exercício de alguma função pública, e pode implicar alguma responsabilidade civil que pode acabar num pedido de indemnização. Mas nós achamos que isso é importante, mas não é menos importante apoiar as vítimas. Eu acho que é a condição em que se encontram cidadãos que no legítimo exercício do seu direito são privados da sua liberdade. Então, sendo vítimas nesse contexto em que eu defini, nós pensamos que o Estado tem de criar condições de apoiá-las, porque algumas dessas situações podem ser traumatizantes, outras até podem ser prejudiciais do ponto de vista econômico ou financeiro, depende. Daí nós temos sugerido a instrução de um inquérito. Tem que se começar com um inquérito para se definir e aclarar o grau de responsabilidade dos agentes envolvidos e até para possibilitar lá mais para frente também poder se aferir o grau de culpa, se houver, né, de cada uma das partes envolvidas nos fatos. Todos nós temos que decidir. Sim, uma questão só aqui. Eu sou Isis Ebe, venho pela Mudei. Os nossos seguidores perguntam
como é que os trabalhadores podem se defender de eventuais ações por parte do Estado que culminem em faltas, em descontos e etc., para impedir que próximas greves possam ser ocorridas. Eu aqui, a doutora Carlota é especialista em direito laboral e estava mesmo a dar uma lidinha. Eu acho melhor passar a palavra à doutora Carlota, que nos pode fazer um esclarecimento pedagógico melhor informado. Jorge Presidente, uma questão que é extremamente importante partilhar tem a ver com alguns efeitos que podem decorrer da própria greve. O pagamento da contraprestação, no caso da remuneração, em sede da greve, não consubstancia uma imposição para a entidade empregadora, já que não houve prestação efetiva do trabalho. O que ocorre, e a nossa abordagem que reiteramos em termos gerais, o que deve ocorrer é analisar caso a caso e verificar se, na situação em concreto, em função do período e a duração da respectiva greve, o que é que se deve descontar aos trabalhadores que tenham anunciado e aderido à mesma. Em síntese, nos termos em que prescreve a lei da greve, a entidade empregadora não tem a obrigatoriedade de efetuar o pagamento da contraprestação, da remuneração. Eu acho que também o que fica aqui subjacente é um caso de justiça, considerando que não há a prestação de trabalho. Entendemos claramente que essa prestação de trabalho só não existe como tal em função da reivindicação de outros direitos decorrentes da execução do próprio contrato ou da relação jurídico-laboral, mas é esta nota que nós precisamos partilhar. Não podemos criar expectativas nem passar informações ilusórias, precisamos partilhar a realidade decorrente do regime jurídico ainda em vigor no âmbito da própria greve. Logo, o Estado, no caso a entidade empregadora, pode, não impõe, mas pode eventualmente descontar. Sim. Okay. Essa tem sido uma das ameaças para as pessoas, para os grevistas, não é? Para as pessoas que têm aderido à greve, os descontos. Eu acredito que para quem já tem acompanhado o processo de greve, não deve ser uma novidade, efetivamente. O mais recente que nós tivemos em termos de mediatização, não é? Não podemos colocar de parte outras greves já anunciadas, mas em termos de mediatização, o mais recente que tivemos foi a greve da Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros. E se lembrarem, houve igualmente essa questão colocada em mesa, em discussão, e a conclusão foi uma: olhar para o que dispõe o regime jurídico da greve e em relação às obrigações da entidade empregadora, independentemente de ser uma instituição pública ou privada, diante desta situação. Agora, o que nós podemos aqui analisar é a bondade do regime jurídico, a necessidade de pensar em uma revisão e atualização da norma, a necessidade de refletirmos em torno deste condicionalismo, se é ou não uma questão que pode considerar como um obstáculo ao exercício efetivo ou à reivindicação efetiva de um direito que cabe aos trabalhadores e, quem sabe, auxiliarmos, porque enquanto patriotas, enquanto cidadãos, temos essa responsabilidade, auxiliarmos ao Estado naquilo que é o dever ser, naquilo que é o expectável, considerando as evoluções que nós temos verificado. Mas, permitamos, esses descontos devem ser feitos, olhando para o tempo em que decorre a greve, começou no dia 20 e vai até 22, deverão ser feitos no mês posterior, caso a entidade patronal assim o entender. Eu prefiro não dar assim respostas fechadas, porque são casos hipotéticos. Não é? Eu não estou aqui a potenciar, nem tampouco a induzir que se efetue ou que se atue nesta conformidade. A única coisa que nós, enquanto ordem, estamos a fazer é partilhar aquilo que dispõe o regime jurídico sobre a greve. As entidades empregadoras podem nem sequer tomar essa posição de efetuar os descontos, porque isso não é uma imposição, é uma faculdade. Pode entender claramente que, diante da situação social que nós vivemos, que efetuar um desconto é quase que levar as pessoas a uma situação de carência extrema.
quando reconhecemos que o estado em que nos encontramos é um estado extremamente sensível e que há um teto de justiça naquilo que se reivindica. E o que se quer, acima de tudo, é conseguirmos alcançar um ponto de equilíbrio em torno desta, podemos considerar, diferendo, não conflito efetivo, não é? E esperamos que não transborde para isso, interesse diferente entre os sindicatos ou as frentes sindicais, os grevistas e as entidades patronais. Em síntese, existe essa possibilidade. O que se apela é que haja bom senso na tomada de uma posição em torno da gestão desta questão em concreto. Porque, acima de tudo, não se quer de forma alguma que as pessoas vejam na greve como sendo um prejuízo do que um benefício, efetivamente. São garantias à disposição dos trabalhadores e o que se reivindica são questões que têm um pendor fundamental muito acentuado e esperamos que, acima de qualquer coisa, impera o bom senso entre as partes. E agora, existirão outras denúncias de violações de direitos humanos em que a ordem esteja a intervir? Efetivamente existem. Em começar, a criação da Comissão de Direitos Humanos ocorreram mais ou menos 2 ou 3 semanas. Antes disso, nós já tínhamos conhecimento, já recebíamos algumas denúncias de várias formas, não é? Mas o que a Ordem precisa agora de organizar é, digamos assim, um instrumento de trabalho que permita uma intervenção informada, eficiente e concertada. Uma intervenção que produza, digamos assim, benefício para todas as partes. E eu acho que nós estamos neste momento a refletir exatamente isto, não é? Mas confirmo que sim, temos já algumas denúncias. Nós mesmos também já identificamos algumas áreas como prioritárias. Agora o que precisamos de fazer é estabelecer esse plano de trabalho, inclusive buscar financiamento, porque, como sabe, trabalhar direitos humanos requer, de facto, que haja a disponibilidade de algum fundo, alguma disponibilidade financeira para confortavelmente realizar as atividades do GEF. Quais são essas áreas prioritárias já identificadas? Eu reservo-me o direito de não pronunciar-me sobre elas ainda, porque não é um assunto fechado. É que a minha colega, há pouco tempo ainda estávamos a falar disso. Aliás, tiramos hoje o dia às 2 para continuar a falar e vamos continuar a fazer na próxima semana. Mas oportunamente temos os vossos contactos e vamos estabelecer um diálogo convosco definitivo, porque pensamos que, do ponto de vista social, é das áreas mais relevantes que a Ordem tem, das comissões com mais trabalho de intervenção social, e precisamos manter essa interação com os jornalistas. É tudo? Muito obrigada a todos e a cada um. Não sei se a nossa coordenadora da comunicação Nós só queremos endereçar os nossos agradecimentos pela nossa presença e contamos sempre com o vosso auxílio no sentido de podermos sempre receber aquilo que nós temos a partilhar em torno das nossas relações. Muito obrigada.